vezes que a adolescente não está com a pintura original, porque ela polui visualmente, ó. Você vai colocar um quadro, uma pintura, tem muita intervenção. Então foi pintado, né? Mas essa sala e a outra sala está com pintura original, né? Tudo é original da casa. Até o teto, tudo. Daquela casa da Alemanha, né? Ela teve a concepção de uma casa que o gramado é alemão. Com relação a essa sala expositiva, eu queria chamar a atenção o seguinte: a gente tem 4 grandes acervos para contar a história da ocupação do Museu Paranaense. Davi Carneiro, Vladimir Kozak, objetos de coleção de particulares que, de repente, os pesquisadores tinham acesso, também coletavam. O acervo do Vladimir Kozak, que é o que está sendo representado nessa sala. Vladimir Kozak era tcheco, veio para o Paraná, veio para o Brasil, se apaixonou pela fauna, pela flora e pela cultura popular. O que ele vai representar? Ele vai um estudo sobre os povos indígenas, principalmente dos regiões de Maringá, perto de Marama. Vocês sabem que o grupo Checá só tem 5 do primeiro contato. Aonde que a gente vai, que fonte a gente vai beber para entender mais esse povo? É a partir dos registros de Vladimir Kozak. Vladimir Kozak ia lá na aldeia, fotografava, filmava, narrava, pintava, fazia os esboços. Então, ele registrou o cotidiano dos Enxetá, e a gente hoje, graças a ele, tem um acervo interessante em relação ao povo, né? E, infelizmente, é o povo que saiu do Paraná da instituição. Então, a gente tem que parar para pensar, né, o que a gente fez com o povo indígena, porque tem um grupo que não existe mais. E isso a questão até da aproximação dos colonizadores, que houve extermínio e proposição também. Então, o Vladimir Kozak, ele vai fazer estudos. Aquelas fotos, ele fotografava, pintava, filmava, e aquelas fotos vai falar sobre o Paraná, o café, a universidade, aspectos da década de 40, onde ele vai registrar bastante. Curitiba na década de 40, Paraná na década de 40, Ponta Grossa, né? Aqui a gente fez como era um pesquisador que gostava de viajar, para poder fazer as pesquisas, esse cenário aqui está dentro do que vocês gostam de mostrar o Vladimir Kozak, o pesquisador que viajava muito, pegava, se ele não tinha dinheiro para fazer as pesquisas dele, ele pegava carona com a FAB, com qualquer avião que ele ia para lugares que era impossível ir por terra, né? Então aqui, esse cenário foi montado para representar o Kozak nesse contexto. Ali tem um filme também da década de 40, para vocês são professores, né? Isso. O Museu Paranaense, na década de 40, ele tinha, através do Vladimir Kozak, que dominava, ele era um engenheiro elétrico, mas ele dominava muito a filmagem. Então, na década de 40, ele criou um cinema educativo dentro do Museu Paranaense para passar nas escolas, para passar até para os turistas, para eles terem as dimensões de como que estava o estado, né? Então, esse cinema educativo, ele praticamente divulgava para toda a cidade. Claro, que na década de 40 era pequenininha, mas ele fazia esse trabalho junto às autoridades, junto aos professores, junto aos alunos, para mostrar como que era o Paraná, como que era a legislação, que as crianças nem imaginavam como seria. E ele conseguiu isso. E aquele filme faz essa abordagem, né? Do Paraná, do cotidiano.